Você já parou para pensar que a vida é como um sopro, um instante que passa tão rápido e de repente nos encontramos diante da eternidade? Muitas pessoas vivem como se nunca fossem morrer. Constroem casas, acumulam riquezas, fazem planos para anos e anos, mas esquecem que um dia terão de encarar a maior de todas as realidades, a presença de Deus. Billy Graham costumava dizer que o maior problema da humanidade não é a falta de dinheiro, nem as guerras, nem as doenças. O maior problema é o pecado que separa o homem de Deus. E é por isso que a mensagem da cruz é tão urgente. A cruz não é apenas um símbolo religioso. Não é um enfeite para ser usado no pescoço. É o lugar onde a justiça e o amor de Deus se encontraram. Onde o Filho de Deus, puro e santo, derramou seu sangue por pecadores como eu e você. E talvez você já tenha ouvido essa história tantas vezes que ela perdeu o peso. Mas me escute. Se Jesus tivesse que vir ao mundo e morrer apenas por você, ele viria. Porque o amor de Deus é pessoal, é profundo, é incompreensível. Mas aqui está o ponto. O amor de Deus exige resposta. Não basta apenas ouvir sobre ele. Não basta concordar que é verdade. É preciso se arrepender. É preciso entregar-se. É preciso dizer: Senhor, eu sou teu. Billy Graham pregava para multidões, mas sua mensagem sempre era direcionada a indivíduos. Ele sabia que Deus não salva grupos. Deus salva pessoas. E cada pessoa precisa tomar uma decisão. Hoje, talvez, você esteja vivendo no meio de dúvidas, pecados não confessados, ou até mesmo com um coração frio diante das coisas de Deus. Mas este pode ser o momento em que tudo muda. O Evangelho não é sobre se tornar uma pessoa melhor, é sobre ser transformado pelo poder de Cristo, é sobre nascer de novo. E se você sente que está longe de Deus, ou que perdeu a sensibilidade espiritual, saiba que Ele está mais perto do que você imagina. Billy Graham repetia: você não está aqui por acaso. Hoje é o dia da salvação. Pare de fugir, pare de tentar controlar tudo. Entregue-se, a paz para o seu coração, a perdão para a sua alma, a vida nova para quem se rende a Jesus. E lembre-se, diante de Deus não haverá desculpas. Nenhum argumento humano poderá justificar a rejeição ao seu filho. Ele já fez tudo, ele já abriu o caminho. Agora, cabe a você dar o passo. Então eu lhe pergunto, se este fosse o seu último dia na Terra, você estaria pronto para encontrar-se com Deus? Quantas vezes você já ouviu falar de Jesus e mesmo assim não se rendeu completamente a Ele? Talvez você até admire os seus ensinamentos, respeite a sua história, ou até mesmo se emocione ao ouvir sobre a cruz, mas ainda vive como se fosse o Senhor da sua própria vida. O problema é que o coração humano é mestre em adiar a decisão mais importante. Sempre pensamos que haverá mais tempo. Amanhã, na semana que vem, depois que resolvermos alguns problemas. Mas e se esse tempo extra nunca chegar? Billy Graham advertia: o diabo não precisa convencer você a negar a Deus. Ele só precisa convencê-lo a adiar. E é exatamente assim que milhões caminham para a eternidade sem salvação. Não porque rejeitaram ativamente a Cristo, mas porque nunca disseram sim de verdade. Pare agora e reflita: será que a sua vida está firmada em Cristo ou apenas nas ideias sobre Ele? Há uma diferença eterna entre conhecer sobre Deus e conhecê-lo pessoalmente. Conhecer sobre Ele não salva. Repetir orações não salva. Frequentar cultos não salva. Somente o novo nascimento pela fé em Jesus salva. Billy Graham pregava com uma convicção simples e clara: o mundo precisa de Cristo e cada indivíduo precisa decidir-se por Ele. Mas para isso é preciso reconhecer que somos pecadores. E aqui está a barreira mais difícil para o coração humano: admitir que não somos bons o suficiente. A sociedade ensina que basta ser uma boa pessoa. Mas o padrão de Deus
não é a comparação com outros, é a sua santidade. E diante dele, todos nós estamos condenados. Mas aqui entra a boa notícia. Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Ele não veio apenas dar bons conselhos, ele veio pagar um preço. E o preço foi a própria vida. Ele tomou sobre si a nossa culpa. Cada mentira, cada pensamento impuro, cada orgulho, cada egoísmo, tudo foi colocado sobre ele na cruz. E o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Billy Graham dizia que a cruz é o maior ato de amor que o universo já testemunhou e, ao mesmo tempo, a maior demonstração da gravidade do pecado. Porque se não houvesse outra forma de nos salvar, então foi necessário que o Filho de Deus morresse. E quando essa verdade realmente desce ao coração, não dá para permanecer indiferente. O Evangelho não é uma filosofia bonita para ser admirada à distância. Ele exige resposta. Ele nos chama a abandonar o pecado, a deixar o trono do nosso próprio coração e a nos submeter ao senhorio de Cristo. Talvez você esteja preso em correntes que ninguém vê. Pode ser o vício, a amargura, a incredulidade, o ressentimento. Mas Jesus pode quebrar essas correntes agora. Não importa quão escura seja a noite da sua alma, a luz de Cristo pode invadir e transformar tudo. Billy Graham pregou para milhões, mas sempre lembrava: Deus não vê a multidão, Ele vê você. Ele conhece suas dores, suas dúvidas, suas quedas. Ele sabe dos seus pecados secretos. E mesmo assim, Ele o ama com um amor que não pode ser medido. Esse amor não é frágil. Ele não se baseia na sua capacidade de agradar a Deus. Ele é firme, eterno e foi provado no Calvário. Mas lembre-se, amor rejeitado se torna testemunha contra nós. No dia do juízo, aqueles que ouviram o Evangelho, mas o ignoraram, terão que encarar as palavras: eu nunca os conheci. Você está preparado para esse dia? Billy Graham pregava sobre a urgência porque entendia que a vida é breve. Ele via jovens e idosos responderem ao chamado de Cristo e também via muitos endurecerem o coração. Alguns diziam: um dia eu vou, mas o um dia nunca chegava. E por isso hoje, neste momento, Deus está chamando você. Não é um convite para ser religioso, é um chamado para nascer de novo. Talvez você pergunte: mas eu já tentei e não consegui mudar. É porque não se trata de esforço humano. Trata-se de rendição. Não é sobre o quanto você pode melhorar, mas sobre deixar Cristo viver em você. Quando você se entrega, Ele não apenas perdoa o passado, Ele muda o presente e garante o futuro. E não pense que seguir Jesus significa a ausência de problemas. Billy Graham deixava claro: o cristão ainda enfrenta lutas, tentações, perdas. Mas há uma diferença. Agora você não luta sozinho. Agora há um propósito eterno para cada passo e a certeza de que no final você estará para sempre com Ele. O mundo promete felicidade e entrega vazio. Jesus promete vida abundante e cumpre. O mundo oferece atalhos que terminam em ruína. Jesus oferece um caminho estreito que leva à vida eterna. Você precisa escolher. Billy Graham dizia que a decisão mais importante que qualquer pessoa pode tomar é o que fará com Cristo, porque essa escolha define não apenas a vida aqui, mas a eternidade. Não existe terreno neutro. Ou você está com Ele, ou contra Ele. Ou você está no caminho, ou está perdido. E talvez hoje seja o momento em que o Espírito Santo está batendo à porta do seu coração. Talvez você esteja sentindo aquela inquietação que não consegue explicar. Isso não é emoção passageira, é Deus chamando você. Ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E quando você responde a esse chamado, algo sobrenatural acontece. A paz que excede todo entendimento invade o coração. A culpa é removida. A condenação é apagada. O futuro é selado na esperança. Isso não é poesia, é realidade.
e é para você, agora. Então, por que esperar? Por que continuar vivendo como se houvesse sempre mais tempo? Billy Graham, no final de muitas mensagens, fazia uma pergunta simples. Se você morrer hoje à noite, você sabe para onde vai? Essa é a pergunta que ecoa agora. E ela não pode ser respondida com indiferença. Deus está oferecendo vida, vida eterna, vida abundante. Mas você precisa receber, precisa dizer sim, Senhor, eu te aceito, eu me rendo. E se você fizer isso, hoje será o começo de uma nova história. Porque a vida é breve, a eternidade é longa. E o que você faz com Cristo agora ecoará para sempre.